Eu tenho comigo, isto é, é o primeiro episódio de um podcast que estamos a fazer sobre design no geral, não é um design específico, mas sobre design no geral, chamado Design Views. E hoje, para começar, para estrear este podcast, não é? Temos connosco a professora doutora Maria João Bom, que é diretora do curso de Design e Tecnologias das Artes Gráficas do Instituto Politécnico de Tomar, em Tomar, e que leciona desde 1999 as disciplinas de Design Gráfico, Teoria do Design, Tipografia, entre outras, já vamos falar sobre o seu percurso, não é? Também fez, ou foi docente, não é? Para além do Instituto Politécnico de Tomar, deu aulas na ESAD, das Caldas da Rainha, na Universidade de Évora, e no IAD, tendo sido também docente e coordenadora também do curso de Design Gráfico na ESTAD, em Lisboa. Eu gostaria de começar por uma pergunta talvez um bocadinho de memória, não é? Porque o seu percurso começa na Escola Secundária de António Arroio, a estudar o 12º ano, técnico profissional em artes gráficas. Eu queria lhe perguntar se, quando era pequena, tinha alguma coisa destas coisas, porque às vezes, não é? Nós fazemos uns desenhos ou não se consegue fazer nada dela porque ela está sempre a desenhar, coisas do género que às vezes os pais ou os tios dizem, não é? Sobre nós. Tinha alguma aptidão quando era pequena para estas coisas? Desenhava muito, desenhava toda a hora e pintava uns bonecos que haviam na altura, que eram uns moldes que fazíamos com moldes, bonecos de gesso do Walt Disney. Pintava, fartava-me de pintar os bonecos, fazer casinhas. Isto é muito interessante porque eu também tive esses bonecos de gesso. Eu Também lembro teve, deles, eram fantásticos. eram ótimos, e a gente fazia os moldes, aquilo eram uns moldezinhos de plástico, depois a gente abria aquilo e fazia, era gesso, era muito giro. E então, pronto, sempre teve, foi para António Arroio, tirou o 12º ali, que é uma escola extraordinária, aliás, apresenta até vários percursos de artistas, e nós vimos isso aqui no nosso, não é? No nosso encontro aqui no Instituto Politécnico, em que havia alguns dos palestrantes que vinham da António Arroio, inclusive. Portanto, os percursos muitas das vezes começam na António Arroio, não é? Depois foi licenciado em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes. Porquê o Design de Comunicação e não outro? Eu acho que tinha a ver com o facto de ter aquela aptidão para desenhar e aquele gosto por desenhar, que depois com o tempo se desvaneceu, mas o que é certo é que acho que foi isso que me motivou a escolher. E não só, o meu pai também desenhava muito bem e incentivou-me muito a seguir a minha vontade, o meu desejo de ser artista e Claro, ser designer. Foi um desejo que se firmou muito cedo, diga-se de passagem. claro, claro, claro. E depois vamos aqui para o mestrado, não é? Em Teorias da Arte, especialização em Teorias de Design de Comunicação, com uma tese que tem intitulado O Tipo de Grafismo de Sebastião Rodrigues, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Sebastião Rodrigues, isto é interessante, a gente já vai falar um bocadinho sobre o seu percurso depois e as suas publicações, as teses que fez, etc. E vamos falar um bocadinho sobre Sebastião e não só, também sobre Robin Fior, que também fez não é, um trabalho sobre, e curiosamente eu acho que isto é um dos temas que às vezes não se fala muito, são as publicações das pessoas, porque às vezes as pessoas publicam coisas e depois não são publicitadas, e eu acho que se deve publicitar estas coisas. Eu gostava de falar um bocadinho sobre, não só o seu percurso académico, é claro, mas também o seu percurso como artista, designer e depois também docente, porque também o é, não é? E desenvolveu um trabalho substancial na docência de várias disciplinas relacionadas com o design em Portugal e em várias escolas portuguesas. Como é que Agradeço o entra elogio. como é que entra no ensino? É muito engraçada essa história, porque era a minha última avaliação de design gráfico e eu fiz a avaliação e o professor veio ter comigo e veio-me dar o contacto da ESAD-CR porque estavam a precisar de um professor e ele achava que eu merecia exercer essa função. Então foi assim, eu liguei, eles disseram, acabámos de preencher a vaga Ai, que e eu, não, eu não fiquei chateada porque era uma coisa que foi exterior à minha pessoa, não é? pois, 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 No pois. fundo, depois fui trabalhar para uma agência que era a Grave, estive lá 9 meses, mas não gostei.
não foi não gostar do trabalho, gostava do trabalho e acho que não fiz mal trabalho, mas não gostava da gráfica, era uma coisa que não me agradava e despedi-me. E depois, na semana em que me despedi, telefonaram-me da ESATR a perguntar se eu estava interessada em dar aulas, porque tinha a vaga que tinha sido preenchida estava novamente vaga. Foi assim que eu entrei no ensino superior, desta forma curiosa. Isto não é nada é por acaso, não é? Nada é por acaso. Muitas das vezes Pois aqueles, deve ser. não é? Os sítios em que nós temos que estar e pronto, não é? Ahm, Como designers, já trabalhou, não é? Não gosta muito, não gostou muito daquele sítio, mas trabalhou em mais algum sítio em que fosse. Às vezes estas coisas tornam-se um bocadinho, até mesmo estes ambientes, não é? De agências, por exemplo, que são coisas que têm, há uma pressão muito grande da entrega de trabalhos, há um trabalho, não é? A sequência de trabalho há uma pressão grande, não é? Na entrega, etc. E às vezes as pessoas começam a ficar um bocadinho cansadas, não é? Destas coisas, não é? Não, eu sobretudo Ahm, sentia que não estava a aprender mais, António. Eu sentia claro, mesmo que não estava a claro, aprender mais. claro, claro. Precisava de aprender mais. Estava ainda no início e queria aprender mais. E a E oportunidade que surgiu isso é importante ainda hoje para si, aprender mais. é muito importante. Muito importante. E eu acho que realmente Sou, sou aquela é, pessoa que tem plena consciência que não sabe nada, entende? claro, claro, Um, claro. O mundo é um universo e, e é difícil estar atualizado a 100%, é difícil, por mais que se queira. Pois é, é complicado, realmente é verdade. Mas é muito bom estar sempre aberto, não é? Para estas coisas. Como artista, o que é que acha que, agora olhando para trás um bocadinho, não é? Desde aqueles moldes da Disney até agora, até agora, ahm, o que é que a satisfaz em termos como artista? Eu gosto de ser professora e atualmente sou mais professora do que artista, não é? De qualquer das formas é assim, faço design esporadicamente, uma peça ou outra, posso mostrar uma peça que fiz recentemente, mas são peças esporádicas Claro, e que mostram um bocadinho. Isto é um livro, é uma coletânea de textos do José Felgueiras, João Felgueiras, que é meu colega na Intergráficas. Nós escrevemos ambos para a Intergráficas e pediram-me para fazer este livro, cujos lucros revertiam para a comunidade Vida e Paz. E este foi o meu último projeto, que tem aqui relevo e verniz relevado. Aqui não dá para ver, mas, e como vê, é um projeto essencialmente tipográfico. E eu pois, digo isto porque fui muito influenciada pelo Robin Fior, mais do que pelo Sebastião Rodrigues, porque eu não conheci o Sebastião, mas conheci o Robin. O Robin pode não acreditar, mas desde que me juntei a ele na ESAD-CR, nunca mais nos separámos, até à morte dele em 2012. Porque primeiro foi o trabalho juntos, depois foi acompanhar os trabalhos dele, depois foi o doutoramento, sempre, sempre, sempre a convivermos. Nós, de 15 em 15 dias, semana a semana, almoçávamos, íamos comer um X-Nan no indiano, ou então um scone, que ele gostava, que ele era britânico, e falávamos, trocávamos impressões sobre o doutoramento, sobre o percurso dele, sobre o dia a dia, sobre o design. E eu aprendi imenso, imenso com os 2 anos e tal em que estive a trabalhar com ele. De facto, a filosofia do Robin influenciou muito a minha filosofia como designer, mesmo o gosto que ele tinha pela tipografia. É um gosto que eu partilho, porque eu adoro tipografia. Fiquei fã de tipografia. E infelizmente, porque o Sebastião não faz isso, dou primazia à tipografia sobre a ilustração, quando na realidade o Sebastião era o contrário, dava primazia à ilustração. Aliás, basta olhar para trás do António, não é? Para essas revistas todas, para nós percebemos que a ilustração tem uma componente muito grande, desempenha um papel muito importante na obra do Sebastião Rodrigues. E não só, a tipografia também, porque ele é mestre, não é? claro, claro. Mas no meu percurso também houve coisas curiosas. Eu fui para o IAD, foi um bocado por acaso. Eu trabalhava com o Robin e o Rafael Calado, que foi um dos fundadores do IAD, e que era curador no Museu da Arte Antiga para a Cerâmica, pediu-nos para fazermos um trabalho. E nós fizemos um trabalho, vou dizer que a ideia foi do Robin, não foi minha, mas é importante que se diga, mas a execução foi toda minha. E fizemos um catálogo
sobre a coleção de azulejos da Casa Museu Frederico de Freitas, na Madeira. E o que é certo, o que é que o Robin pensou? O ideal seria fazermos um mapa da Madeira construído em azulejos. Então eu atirei-me ao mapa e tive dias a fazer isto. Fui eu que finalizei na gráfica, porque não deixava ninguém tocar nos azulejos, tinha que ficar perfeito. E então tivemos imenso tempo a fazer o mapa. E eu queria lhe mostrar o mapa. Ai, que Isto giro. é o mapa da Madeira, todo ele construído em azulejos. Até tem as desertas aqui embaixo. Pois tem, estou a ver, que giro. Olha Tem as desertas e bonito, tudo. E que E foi bonito. um trabalho que me deu um gozo enorme. E eu gostava que se reparasse, por exemplo, na forma como o Robin punha os títulos, a elegância dele, a usar a tipografia, fosse clássica ou contemporânea, era uma coisa emocionante. E depois é assim, nós tratávamos de trabalhar lá no ateliê, saíamos às tantas, mas nem imagina, não havia vernissagens em Lisboa que nós não frequentássemos. Claro, Nós conhecíamos toda a gente do meio, porque estávamos sempre nas vernissagens todas. Ao fim do dia íamos comer às vernissagens, a bem dizer. Não claro, podíamos. claro. O que é ótimo, porque é E uma coisa em grande, não é? Portanto, é uma coisa, em vez de ir comer qualquer, vamos à vernissagem e pronto, tivemos as pessoas exatamente. e comemos, pronto, exato, exatamente. E na altura eu não comia como agora, por isso é que estou gorda, não é? Mas E eu gosto muito, voltando aí para a capa desse catálogo, uma das coisas que eu acho muito interessante é o enquadramento que ele fez com o seu mapa, não é? Dos azulejos, quase que quase que encostou as letras, mas é de uma forma tão respirada, tão elegante e é, leve, que é muito sim, interessante a forma como ele faz o encosto ao mapa, não é? Portanto, ali sim, do sim, título é muito bonito. ele era um mestre. Ele É, é reconhecido lá fora e cá dentro ele era um mestre. E sim. ele obrigou-me a ir para a Gulbenkian investigar a obra do Santos Simões. O Santos Simões era um grande expert em azulejaria portuguesa e catalogou os diversos padrões que existem nas igrejas portuguesas e da Madeira. Então eu tive que ir ver os padrões que estavam na Madeira e construímos esta grelha. Se calhar isto para os outros não quer dizer nada, mas para nós quer dizer muito. É uma grelha que Isto é. exemplifica os diferentes tipos de padrões que existem nas Existem igrejas. nas igrejas e em sítios exatos, portanto, é um levantamento todo, não é? De Quer todos os dizer, padrões. estão a ver o trabalho que isto deu, construir esta azulagem, e depois isto era difícil de cortar. Quer dizer, Agora, só que eu agora também estou um bocado aqui a pensar, não é? Olha a inspiração que este catálogo não dará a novos designers, não é? Para construírem, não é? Alguns mapas. elementos decorativos e até mesmo de design baseados nestas, porque estes azulejos são com certeza antigos, não é? Portanto, são Não, azulejos são que século foram XVI, XVII, feitos, XVIII. exatamente, e portanto é interessante poder depois ir buscar algumas formas, algumas grafias, não é? É estas coisas que eu acho que é muito Ao interessante. modus operandi do Robin Fiore. A sério. Só que assim, este catálogo foi muito apreciado à capa, mas não foi apreciado o interior. Nós fizemos dois. Um sobre canecas que eu não tenho aqui, tenho em tomar. E foi o oposto. O outro, a capa foi menos apreciada. E sabe porquê? Porque as imagens são pequeninas. Eu Pois, e o pois, Robin fizemos imagens pequeninas. Porque achámos que as imagens não tinham muita resolução. Então levámos uma crítica por isso, do Rafael Calado. Mas isso não o impediu de me convidar para ir trabalhar, uma vez que ele se ia reformar, para o IAD, não é? Se eu fui de claro. parar ao IAD, foi através do Rafael Salinas Calado, que eu gostava bastante dele, que era um homem fantástico. Gostava de vinho, mas era um homem fantástico. E quanto Era tempo é que teve extraordinário no perceber IAD, que quanto tempo é que teve no IAD a lecionar? tive 1 ano e meio. Um ano e meio. Ah, Eu porque o quase que problema fui da ao IAD. exclusividade é terrível, porque nós não podemos, só podemos relacionar 4 horas noutro sítio. Pois é, pois é, pois A é. exclusividade obriga-nos a prescindir de muita coisa. É verdade, isso é Até verdade. que eu, nesta aula, aprendi a lição e fiz tudo às escondidas. Ainda por causa do Fior ser, de facto, não só um mestre, não é? Em tudo o que é, não é? Design, etc., inclusive em várias áreas. Como ele é um homem, um artista, mas também tem uma obra, não é? Que deixou, não é? Ainda Com aprende hoje, quando olha com para a o obra dele, Fior, sim. sempre que abro um catálogo, um livro, aprendo, reaprendo.
É muito interessante, porque às vezes estas coisas, não é? Nós não pensamos assim. Eu acho que os artistas deixam legados e muitas das vezes nós olhamos para as coisas e aprendemos e reaprendemos. Eu tenho vários desenhos de vários artistas, inclusive do meu avô, em que quando olho com mais atenção outra vez, e conheço os desenhos já desde que me Sim. conheço a mim, não é? Pronto. E ainda aprendo que interessante o traço como ele fez e tal, e portanto ainda se aprende, e por isso é que eu perguntei fiz esta pergunta precisamente por causa disso, porque a obra fala, não é? Vai falando, vai-nos dizendo coisas, eu acho que é interessante. E depois, pronto, já falámos um bocado sobre, Ao sobre IAD foi para o IAD e e ao depois, mesmo tempo estou no ateliê do Robin. sim, Ontem nas perguntas que me enviou, fez uma pergunta muito gira que foi: qual o projeto que eu tinha gostado mais? Eu não vou responder com o que eu gostei mais, mas com o projeto que eu considero mais louco que eu já fiz, com o Robin, porque foi um kimono gráfico. Ou seja, nós agarrámos num kimono, desenhámos um kimono, acrescentámos-lhe umas abas enormes nas mangas e enchemos o kimono de letras a fazer publicidade à Experimenta Design de Barcelona. Porque o kimono esteve exposto na Experimenta Design de Barcelona. Nós também fizemos o design da exposição e o catálogo. E eu vou-lhe mostrar o kimono, porque é assim: o kimono foi recortado por mim em papel, naqueles bonequinhos articulados, sim, sim, sabe? sim, Que sim, sim. existem nos ateliês. E depois fomos ter com um estilista jovem, vivia perto do Bairro Alto, só tomava chás enquanto cortava o kimono, e aquilo não podia dar bom resultado, que o kimono ficou com alguns bicos. E depois foi muito giro, tínhamos que ir fotografar para pôr no catálogo. E o Museu do Trás manda-nos um manequim, que era um manequim que era muito pequenino. Então o kimono rastejava. Então tive que ser eu a pousar no kimono. Eu vou-lhe mostrar a fotografia. Estou eu deste lado e deste lado, nos dois Ai, que lados. engraçado. Olha que Está a engraçado. ver o kimono? Estou a ver, estou. Estou a ver. Estava revestido de letras. Que giro. Só que é assim, nós depois reclamámos, mandámos o manequim para o Museu do Trás e pedimos outro. Então trouxeram-nos um manequim prateado. Você nem imagina, isto parecia surreal, aquele kimono com o manequim prateado, quer dizer, deu tudo errado. E depois foi muito giro, porque as pessoas não se manifestavam, deviam ter medo de se manifestar sobre a peça, Claro. até que para satisfação minha e do Robin, houve uma bailarina americana que olhou para o kimono e disse: "Oh, que lindo! Imaginava-me a dançar com Com este isto, kimono, pois. esvoaçante." Então eu e o Robin ficámos satisfeitíssimos. Eu acho que não foi assim uma coisa tão errada, não é? Até porque o prateado talvez até pudesse estar não é? A beneficiar talvez o kimono, não sei. Às vezes a gente tem ideias e depois as pessoas podem pensar diferente, não sei. Vocês não gostaram, talvez, na altura, porque acharam que era um Achámos bocadinho. isto Pois, que muito era feminista. gritante e pronto, está bem. Interessante esta coisa da bailarina americana, até porque era talvez uma das coisas interessantes era pôr a bailarina a dançar na apresentação com o kimono. E depois, daqui, desenvolve mais algum trabalho com o Fiora ou não? O Robin Com o desenvolve Robert, muitos trabalhos com o Robin. Desenvolve este catálogo que tem claro, o kimono. claro. E eu gostava de chamar. O Robin só trabalhava em Word, não trabalhava nos softwares gráficos. Quem fazia isso era eu, lá no ateliê. E então, mas ele percebia como as coisas funcionavam e queria trazer a tecnologia para o contexto do design. Se nós olharmos para aqui, não sei se consegue ver bem, isto aqui imitam as handles do Uhum. Illustrator. Sim, Ou sim, seja, quando um objeto, uma letra está selecionada, aparecem estes objetos que você vê aqui. Portanto, e foi isso que nós pusemos na capa deste catálogo. É trilingue, portanto é trilingue, pois, claro. e são as três línguas e, ao mesmo tempo, as handles do. E Do, depois não do- é só isso. Aqui foi ideia minha, os outros catálogos do Robin são todos direitos, mas eu resolvi incorporar, e são lindos,
resolvi incorporar uma excentricidade, que era rodar os textos nas várias línguas e uma cor diferente a cada texto. E depois tínhamos este catálogo que foi muito elogiado, confesso. Depois tínhamos as fotografias dos artistas, Claro. e o resultado era esta coisa que eu acho magnífica, não é? E ele dava muita Eu acho isso. liberdade para eu fazer aquilo que queria. Dava muita Acho, liberdade. acho extraordinário. Acho absolutamente um trabalho. E depois são estas coisas são simples, não é? Portanto, isto não são coisas complicadas, não é uma coisa tipo. É Não, uma coisa não. muito simples. Aliás, é pela simplicidade às vezes que se tem, não é? Que se vai desenvolver um trabalho maior. Muitas das vezes. E a gente É, pensa que não, que é quanto mais. Não. Less is more, como se costuma dizer, não é? é Ah, Less is More. less is more. Não sei se quer que eu lhe mostre mais. Eu queria Eu mostrar quero ver tudo. só Eu a agora queremos ver responsabilidade. tudo aquilo que tem, pois Isto são claro. tudo catálogos sobre design, Sim, sim. porque a primeira experimenta design em Portugal foi este catálogo que esteve lá na abertura e fomos nós que fizemos o design da exposição. E este foi design português nos Estados Unidos. Olha, na sua terra, não é alma Exatamente. mater, mas quase. Exatamente. É Que é, verdade. que é em alemão e que é em inglês. Diz Five Senses, design e Portugal são iguais nas duas línguas. E depois temos uma cor verde para o inglês e uma cor branca para o alemão. Mal, sim. E Sim, eu sim. gostava que olhasse para este catálogo, porque eu acho que este catálogo, do ponto de vista tipográfico, está maravilhoso. Eu gostava que visse as páginas, neste caso são os currículos dos autores, E cá está outra vez, não é? texto retalho. Exato, exato. Eu acho não é, este virar do texto muito interessante. Eu acho isto absolutamente. E Ainda bem que consegue-se de gosta. outras formas, não Nem é? Que toda a às gente vezes não se. percebe aquilo que eu quero dizer com isto, não é? Pois é assim, é importante ver a forma como o Robin paginava. O Robin agarrava nos candeeiros e punha-os todos na mesma página, desta maneira, com cores diferentes. Isto porquê? Porque ele era extremamente eclético. Não há nada igual no trabalho do Robin Fiore. Você pode não acreditar, o Robin fez dezenas de desdobráveis e não há um que seja igual ao outro. Não há um. A sério. Aquele homem, É muito interessante a forma como ele fazia, como ele punha o as design. coisas da paginação. É, muito interessante. Outra coisa gira é isto. Só com ela é que eu fazia isto. Temos as peças, todas Claro. com número. E só no verso, em cima da zona onde as peças estão, é que aparece informação sobre elas. É extraordinário as soluções. Isto depois são inspiração. Muitas das vezes eu estou a fazer este podcast e a gente falou sobre isto os dois, precisamente para inspirar muitas das vezes os estudantes e as pessoas que estão agora a começar e as pessoas que saíram agora e enfim, tudo isso. Porque são estas coisas, não é? Sentar-me consigo em sua casa e ter a Maria João Bom, a doutora Maria João Bom, a abrir o seu trabalho e a fazer uma visita guiada pelo seu percurso é uma coisa extremamente inspiradora que eu acho que é muito importante mostrar, não é? Agora Eu agradeço, percebemos, António. eu Eu acho agradeço. que eu acho muito, muito interessante e é muito bom, não é? Portanto, é uma das coisas que não temos a oportunidade, às vezes, de nos sentar com as pessoas e dizer: Olha, Uhum. mostra-me o que tu fazes ou o que fizeste, não é? E, portanto, eu acho que isto é extremamente enriquecedor. Mais catálogos queremos ver, mais trabalho. Este catálogo ainda. Isto são 4 Este. fotografias Ai, que que foram engraçado. combinadas a desacerto no caderno, não é? Mas foram combinadas por forma a dar ideia que era uma montra de É uma muito loja. bonito, muito Eu bonito. acho isto. E depois a cor, tudo isso, a forma Pô, é uma coisa. Eu adorava aquele homem. é muito Tem aqui interessante. mais exemplos. Muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Estes catálogos já não existem, portanto, estes catálogos são catálogos que Não, esses catálogos ainda existem. existem. Muita gente os tem. Muita gente os Pronto, tem. está bem, está bem. E aqui a página das peças Das é peças, mais normal. claro. Eu gosto muito desta coisa da chamada, não é? Da legenda. Eu acho muito interessante o chegar a legenda à própria imagem, sendo Sim, que a página é branca, mas depois tem ali, não é? Não há nada a não ser a legenda. Eu acho muito, muito interessante a forma.
quase que desafogada, não é? De respirada com que ele punha as coisas e fazia a imposição do texto na página. Acho muito interessante. Há quantos anos é que Pode ser trabalhas que vir um com... fã como eu, pode ser que vir um fã como eu, mais Pois, um. já estou. Já estou. Não foi preciso muito. Fiquei fã na primeira página, não é? Quando eu começo a ver as coisas dele neste livro, que é um livro extraordinário, não posso mostrar porque isto depois com o fundo fica tudo, não parece nada, parece que estou aqui a agarrar numa coisa que nem existe, Sim. não é? Pois, Mas é um livro da Tasha, não é? Que tem algumas coisas muito interessantes também que eu recomendo vivamente, porque é um volume 2, não é? De 1960 até hoje, e tem exemplos extraordinários de várias coisas que eu às vezes vou, e é bom às vezes, não é? Nós vermos e inspirar-nos um pouco em coisas que outros já fizeram, não é? E que são interessantes também. Um, qual foi a última vez que viu o Robin em trabalho? Robin, em trabalho, foi ao pé da casa dele. Mais uma vez, havia uma pizzaria, uma Pizza Hut, ele morava ali na Avenida do Berna. Eu acho Vamos comer a nossa extraordinário pizza esta, e falar sobre. eu acho extraordinário esta dicotomia entre comer e design, que é uma coisa extraordinária, porque muitas das vezes as ideias mais brilhantes surgem em guardanapos, não é? De restaurantes e de coisas, não é? Aliás, há famosos desenhos, não é? De pessoas que fizeram coisas em guardanapos de papel, não é? Que eu acho que é interessante. E depois portanto, isto é realmente, trabalha com ele e depois faz um livro, O mas depois mestrado, faz um livro, não é? Publica, não é? Que se chama A Praxis no Design Gráfico de Robin Fjord e Contextos, de 1935 a 2012, não é? Foi publicado pela Caleidoscópio em julho de 2015 e tem uma capa, o livro tem uma capa lindíssima, não é? Pronto, também só aí também eu vou-lhe só mostrar este pormenor. Percebeu que era uma cara, não percebeu? sim, percebi, claro, claro. Era uma cara que se Sim, abre e que sim, fica sim, sim, completa. sim, sim. Eu vou-lhe mostrar de onde é que isso vem. Ai. Isso vem, o Robin trabalhou no Arco muitos anos, deu lá aula muitos anos, e era o designer do Arco. Sim, pois claro. Muito interessante, muito Isto era interessante. uma homenagem ao Robin, Oh, assim Robin, como o gato claro, é uma claro. homenagem ao Sebastião. Podia-nos mostrar a capa do livro em si? Tem o livro consigo, da sua, Esta essa, que é muito interessante, isto é a contracapa, portanto, não é? Muito interessante. E depois é tem a Bodoni, capa em si, que também é uma também é homenagem ao Robin. muito interessante também. E todas as cores, é muito bonito, muito simples também, muito bonito. Depois, entra em contacto com o trabalho de um outro designer, não é? Sebastião Rodrigues, que também é muito significativo em termos de trabalho. Aliás, eu tenho aqui uma série de coisas, acho que tenho quase todas as capas Sim, aqui então do não é almanac por não. trás, não é? O que é que a fez pegar no Sebastião Rodrigues? Eu comecei a fazer o mestrado ao mesmo tempo que trabalhava com o Robin. E foi através do Robin que eu conheci o trabalho do Sebastião Rodrigues. Conheci um catálogo de 1995, verde, que ainda circula aí, e apaixonei-me. Foi a minha primeira paixão gráfica, foi o Sebastião. Então resolvi, porque tinha o apoio do Robin e de outras pessoas, começar a fazer um mestrado. E fiz o mestrado e fiquei sempre com vontade de publicar esse mestrado. E consegui depois converter esse mestrado em livro e em 2018 consegui publicá-lo com o apoio da Caleidoscópio e também de uma empresa a quem eu agradeço imenso, que é a CGI. E imprimi, consegui fazer o livro, não é? Só que na minha perspectiva o design do Sebastião está mais estudado do que o de Robin Fiore em Portugal. Já existe uma ou outra monografia sobre Sebastião, já existem muitos testemunhos escritos, mas eu gostei muito de Sebastião porque é assim, é raro ver alguém com a capacidade que o Sebastião tem para, só se olhar para trás de si, para o almanaque vê isso. O Sebastião, ora, usa um estilo rústico, como usa o mais sofisticado dos estilos. Ou seja,
Aliás, ele e o Robin têm uma coisa que eu aprecio imenso, que é não são ecléticos, não se repetem, entende? Eles conseguem fazer coisas bonitas que nós reconhecemos que são deles, que é o mais incrível, mas que são diferentes umas das outras. E foi isso que eu reconheci do Sebastião, e uma capacidade imensa para olhar para os recursos gráficos, olhar para a natureza, para a realidade, e converter a realidade em recursos gráficos. Por exemplo, isso do almanaque, o Leão, de agosto Não, de 1970. sim, Está a esse. ver? Exato. Sim, engano. Esse leão é fantástico É, é, e tem é. um estilo rústico. E depois não é só isso, os olhos postos por trás da fotografia da lua, semi-obscura, os gatos. E eu digo isto porque o Sebastião participa no projeto da Almanac a convite do José Cardoso Pires. Quem era o responsável pela Almanac era o Figueiredo de Magalhães, mas o José Cardoso Pires era um dos manda-chuvas. E o que é certo é que eles tentavam fazer críticas, não é? Chamar a atenção para certos provincianismos, através de jogando um bocadinho com a superstição, com a questão da superstição. E o Sebastião põe um gato preto na capa do almanaque. E se nós folhearmos os almanaques, estão lá muitos gatos pretos. Estão a ver essa alusão sistemática à superstição como forma de gozar, como o José Cardoso Pires dizia, com os provincianismos. Quer dizer, está patente. É subtil, mas está patente. É curioso, eu li agora um livro que o meu marido me ofereceu, que é um livro que é sobre almanaque. Só que é um livro que não é gráfico. É de um autor que é o António Araújo, que foi consultor do Cavaco Silva, é consultor do Marcelo, ai, como é que se chama o nosso presidente? O Marcelo Rebelo de Sousa? Não. É. Não, Marcelo Rebelo de Sousa, vejam lá a minha memória. Sim, sim. É. E esse livro fala da Almanac numa perspectiva mais social e política. E isso é engraçado, agora eu estou a buscar mais esse tipo de livros. Por exemplo, tenho outro que estou a começar a ler, que é sobre a coleção do Pacheco Pereira. Está a ver? Sobre cartazes, ou seja, estão lá os cartazes, há referências, e é retirada das referências utilidade, porque há referências que nos ajudam de facto a desconstruir o significado da obra. E isso acontece nesses livros que eu estou a ler agora. O que é que a Verdade. inspira? O que é que a inspira artisticamente? Verdadeiramente, agora é o design, são monografias. O que me inspira mesmo são as monografias, porque adoro escrever sobre uma pessoa ou várias pessoas e conhecer um bocadinho mais da obra, apropriar-me um bocadinho dos segredos das pessoas, porque me apropriei de alguns de Sebastião, de alguns do Robin Fior, que não revelo, ou revelo numa conversa informal, Claro. mas os segredos das pessoas são importantes para mim. Desvelar, não é? De facto, o outro lado das pessoas também. E devo dizer que já estou a escrever outro livro. Neste caso é um livro que é sobre 6 mulheres designers, todas nascidas entre 30, 40 e 50 do século passado, portanto, mulheres com uma longa carreira, que ou já não trabalham e que se dedicam agora aos netos, ou que ainda continuam a trabalhar. E, estou muito entusiasmada com este novo projeto, porque me estou a apaixonar. Ainda só fiz uma entrevista, já redundou em 6 páginas, portanto, o que não é nada mal, Muito e bom. realmente o entusiasmo é grande. Queria também, se me for possível, Claro. mostrar o livro sobre Sebastião Acapa, é o tal gato que eu falo, Lá está o gato. neste caso em duotone, porque isto e foi impresso em offset, se fosse impresso em digital, desvanecia-se neste Claro, papel. claro, claro. Eu Nesse queria papel. mostrar do Sebastião só a almanac, esta almanac aqui, Esta está aí. é uma coisa extraordinária. Pois está. Pois é. Henrique Caiate disse É, uma coisa que eu não percebi na altura, é. É isso. disse uma coisa que eu não percebi na altura, que era efeito Arcimboldo. Eu fui ver quem era o Arcimboldo. O Arcimboldo é um pintor do século XVI, pintava retratos, mas nós chegávamos ao pé dos retratos e eram cebolas, tomates, cenouras, pepinos, mas parecia um retrato.
Era uma coisa impressionante. Exato, exatamente. Aliás, há vários, tem vários, é muito engraçado. E o que E é que nós temos aqui? usar frutas para fazer formas de É, rosto. sim, É muito giro, é muito giro. E é isso, exato, exatamente. fazer aqui os chifres com conchas e a lã com uma camisola de malha tricotada, quer dizer, Exato, mais exato. belo do que isto, não há? É Porque o muito. Sebastião realmente era um mestre, e era um mestre de tudo. Ele era o mestre do rústico, do sofisticado, ele agarrava no compasso e, e, e convertia as coisas. Por exemplo, as pombas, o Sebastião inspira-se muito na cultura portuguesa, nas coisas que se faziam no Castelo Branco e não só, noutras máscaras usadas no norte do país. Só que ele depois agarrava no compasso, ou toscamente, trabalhava e fazia uma coisa completamente diferente. Nós dizíamos, sim senhor, como é que isto é possível, tão bonito? A E inspiração ele foi na arte descendente. popular, não é? A inspiração na arte popular, que é uma das coisas que eu acho que tem imensa graça, não é? O E nós temos inspirar-nos coisas na arte imensas. popular. Pois, é, Exatamente, é isso mesmo. é isso. Por exemplo, e eu acho que ele tem discípulos, porque eu vejo no trabalho do Jorge dos Reis pequenos aspectos do trabalho do Sebastião Rodrigues. São diferentes, naturalmente, porque são dois designers diferentes, mas há aspectos no trabalho do Jorge dos Reis que eu identifico como sendo de alguém que bebeu Que bebeu do ali. Sebastião Pois, Rodrigues. Sim, claro, tenho claro, certeza. claro. Porque estas coisas daqui, se cá para os outros não dizem nada, mas Piracon Fiatron, ou seja, é uma companhia de teatro grego. O que é que nós Grega. temos aqui? Sim, Motivos gregos, é. não é? Dos vasos gregos, da cerâmica, que ele depois desconstrói, fragmenta, dilui, mas é uma coisa Muito absolutamente interessante, é muito extraordinária. interessante. Eu acho extremamente enriquecedor estas experiências, não só, pronto, a professora doutora teve a honra de trabalhar com o Fiores, a honra de também ter feito o trabalho sobre o Sebastião, e de facto é extraordinário o que nos enriquece a nós, não é? O que é que foi, se tivesse que dizer duas coisas que são singulares, pronto, que fossem lições de facto que graficamente ou em termos de design lhe chegaram do contacto com o Robin ou com o Sebastião, quais teriam sido essas lições? Com o Robin, eu diria que as pessoas devem tirar partido das propriedades sintáticas e semânticas da palavra. Não esquecer nunca que a palavra tem significado e que a forma da palavra pode ilustrar esse significado. Este é o meu princípio Uhum, e talvez seja aquele que, e não só, o Robin tinha um trabalho que era intemporal, que era fortemente intencional, que era fortemente comprometido ideologicamente, e no Sebastião pedia para olharem para o mundo que, que nos rodeia e começarem a olhar para as coisas com olhos de quem vê. uhum. Não agarrar uma fotografia e pôr taxativamente como ela é, ser alguém que é capaz de ver um bocadinho além das aparências e converter aquilo que vê numa coisa gráfica com valor visual. Acha que em Portugal, isto agora é uma opinião, não é? Que eu lhe estou a pedir. Acha que em Portugal nós ah, não tomamos atenção devida aos nossos designers? Não, aos designers acho que começamos a tomar, não tomamos é às nossas designers. Às As designers. nossas designers estão completamente esquecidas, Pois é. completamente. Pois é. O que é interessante é que, por exemplo, eu fiz uma monografia para história do design e nós fizemos e tivemos que agarrar numa publicação, não é? Portuguesa, que fosse uma publicação periódica, não é? E depois tratar um pouco, agarrar um ou outro aspecto e desenvolver a análise, não é? Desses aspectos, não é? Nesta monografia. Coisa muito por cima da rama, mas pronto, interessante. E eu fiz a revista Eva, que era uma revista, não é, ali dos anos, começou em 30, depois passou pelos 50 e pelos 60. E chegou, e de facto, porque era uma revista feminina, tinha as artistas, não é, e as designers gráficas eram de facto mulheres,
que muitas das vezes até estavam a trabalhar ou como figurinistas no teatro, ou como cenógrafas também em várias coisas, ou ilustravam, não é, esta revista. E, portanto, há trabalhos de mulheres designers e artistas que são absolutamente enterrados, não é? Às vezes diz-se, em coisas que a gente não conhece. E, portanto, eu acho que é de louvar estar neste momento a escrever uma coisa que vai enaltecer e trazer à luz, não é? Estas As designers, nossas estas moedas. artistas, não é? Acho que é extremamente interessante. Ahm, Agora vamos um bocadinho aqui, talvez. Não me disse ainda qual seria a lição do Sebastião. O Sebastião já disse, já disse. Eu é que estou a gostar tanto de ouvi-la que já estou a ter que repetir outra Ainda vez bem, aquilo que já ainda disse, não bem. é? Como é que se mantém atualizada neste momento em relação a estas coisas? Já se falou um bocadinho aqui no início, quando falou sobre o design, é difícil às vezes nos mantermos, porque o design está não é, numa viagem supersónica neste momento. Há 300 e 400 mil tendências a nível mundial que estão sempre a mudar, inclusive eu acho que também um bocadinho ancoradas pela tecnologia dos nossos programas de desenvolvimento de design, como o Illustrator, etc. Há sempre coisas, não é? E agora surgiu esta coisa da inteligência artificial, que é uma coisa que nós ainda estamos um bocadinho a ver como é que isto vai funcionar, não é? Há pessoas contra, há pessoas a favor, enfim. O que é facto é que isto é muito rápido. Como é que se mantém atualizada? Lê revistas do tema, tenta ver coisas, tenta ir a exposições. Como é que faz esta atualização? Pois isso é uma pergunta difícil, sabe porquê? Para já porque é difícil estar atualizado, acompanhar o estado da arte, é muito difícil. E depois porque é uma coisa que é um bocado espontânea. Não sei, eu durante o meu mestrado e o meu doutoramento investi muito em livros, através da Amazon, porque Claro, chegavam fresquinhos, não é? E era bom adquirir. E depois disso comecei isto não se diz, mas a tirar livros da internet gratuitos. Tenho claro, uma centena de livros claro, e muito bons, não digo todos, mas pelo menos 10% bons. Depois, para além disso, eu também participo em conferências onde falo sobre o meu trabalho teórico e assisto às conferências dos meus colegas e aprendo com eles também, não é? claro, claro. Depois, é como lhe digo, agora eu estou a ler aqueles livros que não têm nada a ver com aquilo que eu ensino, mas que eu preciso de saber. Para mim aquilo é premente, eu tenho que saber aquilo. E depois vou às exposições também, vou. Sempre que há Claro, exposições de design, tento ir. É importante claro, para mim estar a claro, par do que se faz em termos de design. claro, Hum, e através vejo artigos académicos também, claro, no Google Académico, noutras bases de dados, claro, bases de claro, dados académicas. claro. Ok, Sim, que eu tento estar atualizada, mas é difícil porque estão sempre a sair livros e é como você disse e concordo inteiramente consigo, António. Hoje temos o Interface Design, o User Experience Design, temos de facto, como você disse muito bem, designs ancorados na tecnologia que emergem e, sei lá, como cogumelos. É uma é coisa verdade. absolutamente impressionante. É. Isso deixa-nos aquela sensação de que ou temos que correr ou estamos a ficar para trás. Exatamente, exatamente. E eu também, agora queria lhe perguntar isto, esta velocidade, não é? Que é uma velocidade que a gente vê pelos updates dos softwares, não é? Porque anda tudo a 300 à hora, não estará a fazer com que os designers a nível mundial, e até mesmo em Portugal, não sei, mas a nível mundial, não tenham tempo para ancorar a sua própria personalidade em termos de design, ou seja, a coisa é tão rápida que nós não temos tempo para ancorar a nossa personalidade de design, ou seja, criar, por exemplo, um estilo como o Sebastião que fazia. Eu não acho que eles tinham tido, acho que eles têm, o Sebastião ou o Fior, tinham a consciência que tinham uma personalidade gráfica, por exemplo. Quer dizer, conhecendo o Robin como conheço, o Robin era muito vaidoso, era muito senhor, era muito arguto e era muito senhor de seu nariz. E eu acho que ele tinha consciência que era bom e gostava de ouvir elogios e sabia que os ouvia, não é? Isso é sempre O bom. Sebastião É não conheci bom! pessoalmente, mas dizem que era muito modesto. O Sebastião acho que era a pessoa mais modesta do mundo. Se Pois, calhar, se calhar lá no fundo ele tinha alguma imodéstia, porque ele também sabia que era bom. pois, claro, claro. Mas em relação a esta coisa, acha que nesta viagem supersónica,
estamos a deixar que os designers não tenham tempo para ancorar a sua própria personalidade, que não tenham tempo para estar no design que eles criam. Não, acho que os designers hoje têm ferramentas imensas à sua disposição, o que lhes permitia muito facilmente fazer um design melhor do que aquele que fazem. O que eu quero dizer com isto é que podia haver muito mais Sebastiões e Robins Fiores se de facto as pessoas se interessassem mais por outras coisas que não só a tecnologia. Exatamente, Tudo era se esse as ponto. pessoas fossem ideologicamente comprometidas, tivessem uma paixão em termos, um comprometimento teórico, ideológico, algo que as guiasse e as fizesse acreditar naquilo que na realidade estão a fazer. Qual é o conselho que dá aos novos designers? Tem pessoas a sair do curso de Design e Artes Gráficas, Tecnologia das Artes Gráficas em Tomar, por exemplo, no 3º ano agora, e até ou de outras escolas, inclusive as escolas que já deu aulas, e que já foi docente. Qual é o conselho que dá a novos designers hoje? Para lerem é muito importante, seja online, seja fisicamente, para pesquisarem muito e refletirem sobre as pesquisas que na realidade fazem, não é? Muito bem, sim, senhor. Muito obrigado por ter estado connosco nesta primeira Eu edição, tinha que é o mais nosso trabalho para primeiro. mostrar. Mas Eu vamos. tinha mais Então mostre que eu quero que mostre pode tudo e ser. mais alguma coisa. Claro, vamos. Eu estava a pensar que pronto, não tinha mais nada para mostrar. Não, tenho. Mostre, Tenho mostre. uma coisa muito gira que foi feita, não sei se sabe, mas nos anos 90 havia um concurso que era o Jovem Designer. Não sei, mas pronto, agora Não ficamos a sabe? Era o saber. Jovem Designer. As escolas, era lançado um concurso a nível nacional, depois haviam os alunos premiados que faziam estágios. E o que é que nós temos aqui? Temos um desdobrável que o Robin fez Ai, comigo. Esta metade é minha e sim, esta metade é dele. Mas aqui, há bocado falámos do Illustrator, não é? Aqui não sim. era o Illustrator, era o Quark Express. O Quark Mas aqui o Express. que é que Pois. nós quisemos fazer? Tínhamos colunas, texto, bilingue, duas cores. Então, não sei, quando se linka o texto ao outro, faz aquele traço. Sim, sim. Então, nós quisemos imitar o traço e Ai, os links sim, 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 sim. do Ai, que... Quark Express, que era da altura que se utilizava. Isto Exato. é, Ainda se utiliza hoje, mas não é tanto. Hoje é mais o InDesign, não sim, é? é o Illustrator. Mas eu E- também vou acabar. Não, Ahm, mas esteja à vontade. Esteja à vontade. Depois queria mostrar uma coisa que eu acho suprema que o Robin fez para o ar. Veja se consegue ler. Eu tenho muito. Newsletter, Arco. Newsletter Arco, pois claro. Newsletter Arco. Já viu isto? Como é que está? Muito N, e ele pensava em duas línguas. E isto é o símbolo que ele faz. Ai, para os 25 anos do arco. que engraçado. Arco Arco 25. 25. Mas está a ver, é muito interessante. Pronto, ele faz a divisão do arco, não é? Em duas coisas. Eu gosto muito da forma como ele coloca as letras, não é? Como ele as Sim, arruma, não é? Que acho sim, extraordinariamente. exatamente. É Pois. muito interessante, não é? Muito interessante. Mais coisas? Tem? É o Tem, símbolo claro dos que tem. 25 anos, adaptado a um postal de boas festas. Ai, que giro. E cá está. Mas está a ver, até mesmo a paginação Depois disto faz é muito assim. interessante. Exatamente, a paginação é muito interessante, porque o design está inserido nessa paginação, que eu acho que é extraordinariamente inteligente. Depois não posso deixar, como eu lhe disse, isto são desdobráveis e convites e nenhum tem o mesmo formato. Pois, pois. Isto é que isto foi para um ceramista, para uma exposição de um ceramista que é muito bonito. Fica assim de um lado Ai, que giro. Pois sim, sim. e fica assim do outro. Que engraçado, Andreas. Pois é, ai, que giro. Pois é. Isso, Seja, ok, ok. Pois, exato, exatamente. Que giro. Robert, isto foi premiado, foi para a Gulbenkian. É muito bonito porque é para a ceramista Betty Woodman. E o que é que nós temos aqui? Temos as exposições em que ela participou, Sim, aqui, nesta página vermelha, uma fotografia da Betty Woodman, e depois abre-se e começa-se a ver o currículo da Betty Woodman em rodapé. E à medida que vamos abrindo, está a ver aqui. ai, que engraçado. Pois sim, 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 sim. E aqui o cortante a ver-se um bocadinho da peça da Betty Woodman. Exatamente, exato.
Isto é muito bonito, aberto, é enorme. Ai, que engraçado. Pois é, pois é. Bem, a paginação disto, eu estou só a pensar na paginação. É É muito extraordinário. A quantidade de... É muito bonito, é muito inteligente. Eu acho que é um design muito inteligente, não é? É uma coisa que a gente... Você percebeu. É, não é? Eu Deixa acho que muito feliz. É isso mesmo. é. Ele frequentou Oxford, António. Pois é, pois é, pois é. Literatura e língua inglesa. Ele era muito culto. Muito culto. É um design muito inteligente, eu acho, é. E Muito... para não o chatear mais, para mostrar, Não, olha, também não, vai. nós estamos aqui numa amena cavaqueira. Isto é mesmo, pronto, é mesmo para se estar e para se mostrar coisas. O homem na Inglaterra pertenceu à nova esquerda. Uhum, Era militante e fazia materiais gráficos para a nova esquerda. E cá em Portugal também fez grafismos políticos, mas não militando, à parte, como colaborador. claro. Eu gostava de mostrar um jornal de 74, não é? Que é o MES, que é o Jornal do Movimento de Esquerda Socialista, que depois em 81 cessou, chegou ao fim. E eu gostava que você reparasse neste pormenorzinho aqui, das Ah, Forças Armadas, como é que ele pagina o jornal. que engraçado. Pois é, isto é, É pronto, bom, não é? é muito bom. Isso é extraordinário. São estas Até coisas que às vezes não é, temos que ir, esta coisa da investigação, e quando disse também esta coisa de um ideal, não é? Ter um ideal, ter uma paixão de alguma forma por alguma coisa, não é? É muito importante, porque é isso que de facto move as pessoas a criarem coisas, não é? Se olharmos para os artistas todos, não é? Designers ou não, é isso que os move, um ideal, de alguma forma, não é? Portanto, seja ele político ou não, ou social, ou o que for. E essa paixão é o que faz com que, de facto, a produção artística tenha a magnitude que tem depois, não é? Quando sai. Eu É acho que é bom. muito interessante. Pois é, pois é. Tem mais alguma coisa para nos mostrar? Que eu agora já estou. Se não acabava. Se não Não, não, mas acabava, se melhor. tiver, veja lá. Não, O que é que tem não. atrás de si? Que eu agora gostava de É um saber. quadro, é uma serigrafia do Centro de Serigrafia. Muito interessante também. Pronto, Uhum. essas coisas são Eu sempre. sou artista, E nos depois, quadros de paisagens, está a ver aqueles quadros de paisagens que as pessoas eu usam em sei, casa. eu sei, eu sei. Sabe que há um artista muito interessante que aquilo que ele faz é agarra nesses quadros, vai buscá-los às vezes até antiquários e coisas, mas aquelas feiras, não é? De antiquários, mas a feiras. E que são quadros que normalmente são aquelas coisas que se vê, não é? Que são as paisagens ou alguns com umas cenas, um bocado, não sei o quê. E ele pinta por cima coisas extraordinárias que não têm nada a ver. Às vezes um É? robô ou uma nave, é muito interessante, muito interessante. Portanto, ele transforma as coisas, não é, em coisas muito interessantes e novas, não é? Portanto, novas. Ah, Professora doutora, muito obrigado por ter estado connosco. Foi Amanhã vai. Está bem, pronto, era só isto. Obrigado por ter estado connosco Obrigada, e por António. ter, também, pela sua generosidade a mostrar-nos o seu trabalho e o seu percurso e o Foi dos um outros prazer. também, não é? Muito obrigado. Obrigada, António. Obrigada. Obrigado, eu.